O tema do episódio de hoje é PSP como ferramenta de suporte ao médico. E o meu convidado para discutir esse tema aqui com vocês é Bruno Souza, diretor de atendimento a clientes e operações comerciais da Roche, responsável pelos mercados público e privados aqui no Brasil. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Heitor. Vai ser, acho que um papo bem bacana e assim, a proposta do podcast é super relevante. Então é um prazer estar aqui. Espero que eu possa contribuir e principalmente impactar e conectar as pessoas a essa jornada super relevante que é uma jornada do PSP e principalmente como ela apoia os médicos. Então, vou começar já por esse tema, explorando essas tuas 3 décadas. O que você vê de diferente hoje do que no início da tua carreira, em termos de necessidade que o médico tem de suporte da indústria via um PSP? A primeira coisa é a quantidade de medicamentos que vieram ao longo, né, desses últimos anos. Então, no passado, eram poucas tecnologias, a relação da fonte pagadora com o prestador também era completamente diferente, então era muito mais fácil de se manejar tudo isso. Então era o médico, o paciente ali dentro daquela jornada. Hoje muda completamente a gestão de dados, né, a forma como esse paciente precisa ser cuidado e principalmente o tempo que o médico precisa se dedicar a ele, que antes era muito mais próxima, muito mais acolhedora, e hoje, por uma série de fatores, isso diminuiu significativamente. Consequentemente, o cuidado com o paciente continua, mas a gestão dessa jornada, ela se afastou um pouco, na minha concepção. Se torna mais complexa Exato. portanto, o PSP, cabe a ele talvez criar ferramentas que desonere o consultório ou o estabelecimento de saúde do ponto de vista do médico, né? Sem que isso represente um afastamento dele do paciente, ou seja, você desonera a burocracia ou ajuda de alguma forma para que ele possa ter mais tempo de cuidar do paciente. Exatamente. Acho que uma das coisas que todo paciente sente é a necessidade de ter alguém, de ter alguma coisa, e principalmente a presença do médico ali com ele, e que nem sempre vai ser tão próxima como era no passado, mas que é factível trazer esse cuidado para a jornada com o olhar do médico, com o cuidado que esse médico realmente coloca desde o momento que ele faz o diagnóstico até o momento que ele faz todo o tratamento. Então isso aí para mim é super relevante e foi a grande mudança nos últimos anos. Essa aproximação que precisa continuar e a tecnologia, o cuidado e a construção de valor de ponta a ponta através dos PSPs. Tem um dado interessante, Bruno, que ano passado a gente fez um estudo em parceria com uma empresa de audiofarma independente, e alguns segmentos a gente viu que o percentual de penetração dos programas de suporte ao paciente ainda é muito baixo, sabe? Em alguns casos chegava a 7%. Eh, e é algo que a gente aqui no Connect tem conversado tanto sobre o papel do PSP dentro dessa jornada de cuidado, já conversamos com médicos, já conversamos com tantas outras lideranças desse segmento, e todo mundo é unânime em dizer que é o seguinte: olha, tem valor, PSP é importante. Mas por que você acha que tão pouca gente ainda tem acesso aos programas de suporte? Na minha visão, quando você fala 7%, você falou, né? Parece que é pouco, mas eu acho que o dado precisa ser coisificado. O que é que faz com que esse valor não esteja latente? Estão conseguindo transformar o dado em informação para tomada de decisão? Como é que vocês ou quem contrata consegue trazer à luz do que está mudando nessa jornada? Isso está fazendo com que o paciente tenha mais adesão? Qual é o cuidado? Como é que esses dados, de uma forma positiva, podem se transformar em ações preditivas?
Como é que esses dados podem agregar valor para o paciente, agregar valor para o contratante e também para a fonte pagadora, no sentido de gestão da jornada do paciente. A gente fala tanto em sustentabilidade da saúde, acho que essa é a palavra que é mais colocada hoje nas jornadas, mas essa sustentabilidade precisa ser catalisada e escalada através de dados. E esses dados precisam ser expostos. Bom ponto. Na tua visão, qual é o maior nó que a gente tem nessa jornada para garantir maior engajamento do médico e, por consequência, maior engajamento do paciente? Não, excelente ponto que você trouxe. Quando eu olho para o médico especificamente, ele precisa de algo que agregue valor para ele na hora que ele está com o paciente, mostrando que esse paciente vai continuar sendo bem tratado quando ele sair dali. Que ele consiga colocar o paciente em uma direção que a medicação vai chegar mais rápido, mas mais do que isso, que a medicação vai ser utilizada no momento certo, na hora certa, que as informações sobre essa jornada possam ser colocadas de forma clara para garantir uma adesão desse paciente ao tratamento, porque o médico ele tem toda a sua construção de valor com base num estudo clínico. A partir daquele momento ele vai para a vida real e para que esse resultado ele possa ser igual ou até melhor, se tem essa jornada bem cuidada, vai trazer para ele mais segurança, vai trazer para ele mais tempo para ele se dedicar ao paciente de uma outra forma ou a outros pacientes e principalmente às empresas que têm a sua medicação dentro dessa jornada, sem levar em conta, no caso da alta complexidade, seja no mercado público ou no mercado privado, os pagadores, ou o governo, ou as próprias fontes pagadoras, conseguindo ter dado de vida real por conta de tudo isso, preservando a Lei Geral de Proteção de Dados, porque não precisa falar do nome do paciente, precisa falar do perfil do paciente que está sendo tratado em cada uma das jornadas. Olhar para o dado, para quem faz essa jornada acompanhada e qual é o valor dela versus quem não faz e utiliza a medicação ou qualquer outra terapia sem esse acompanhamento. É como coisifica a jornada, fatiando e entregando valor para cada um dos atores, para o médico, para a fonte pagadora, para o fabricante e principalmente para quem mais é beneficiado com isso, que é o paciente. E nesse ponto, a gente está num país que é muito desigual, né? O país tamanho do Brasil continental, são muitos Brasis aqui dentro, né? Nós estamos em São Paulo, temos acesso a uma relação médico-paciente, número de habitantes, que é muito maior até do que a Organização Mundial preconiza, mas também se a gente andar 20, 30 quilômetros de distância, você tem uma situação completamente diferente. Quais são os desafios que você enxerga na construção dessa jornada de dado, de trazer todos esses atores para a mesa, num país que ainda tem barreiras até muito, muito básicas a serem vencidas, né? O acesso, às vezes o transporte. Por onde você começaria nessa discussão mais institucional, Bruno? Eu acho que a gente tem muitas entidades de classe, né? Em várias frentes, seja na área médica, seja relacionado a fontes pagadoras, ao legislativo, até os próprios pacientes. Eu acho que o diálogo ele tem que, e principalmente também a indústria farmacêutica de uma forma geral, mas eu acho que o diálogo ele precisa existir. A gente precisa, eu acredito muito nisso. Não é fácil, porque existe uma pressão por custo, né, ou por preço, mas principalmente no mercado que a gente atua, que eu atuo, a inovação ela tem um preço. Mas ela só se torna inovação quando ela chega a quem mais precisa. Você trouxe um ponto que é acesso. O acesso não está relacionado ao paciente receber, ter o produto incorporado ou reembolsado. O acesso ele permeia todas as etapas da jornada, inclusive mobilidade. Às vezes tem um produto,
mas o paciente não tem mobilidade para ir para o centro de referência receber. Então, o diálogo ele precisa existir entre esses atores, não vai acontecer de uma forma do jeito que a gente sonha, linear, de cima para baixo, mas a gente precisa fazer com que um passo de cada vez, ter exemplos para que a gente possa escalar. Então eu acredito muito nisso. Começa, erra rápido, corrige, dá certo, apresenta e assim vai. A gente se falava no país há algum tempo atrás de Value Based Healthcare, né, de VBHC. Todo mundo falava, não, vamos falar de VBHC, vamos falar de desfecho, vamos falar de PRM, mas ninguém conseguia trazer de forma concreta algo com começo, meio e fim. A gente começou uma discussão com a C. Camargo anos atrás e fizemos isso. Deu certo. Agora já temos mais de 5 modelos sendo aplicados, customizados de acordo com cada uma das frentes, andando. Por quê? Porque a gente teve a capacidade e parceiros para acreditar naquele primeiro ali. Antes a gente queria escalar sem ter testado pelo menos um. Então isso eu acho que serve como um exemplo para que a gente possa fazer a mesma coisa em todas essas frentes, porque a gente precisa criar esse movimento e engajamento, para depois vir com confiança das partes e escalar, sendo o catalisador da mudança. E você está num ambiente super inovador, né? A empresa da qual você faz parte é reconhecidamente uma das mais inovadoras no mundo, e inclusive a estrutura comercial no Brasil também tem uma forma muito diferente. Como é que você vê a indústria brasileira, e aí quando digo a indústria brasileira, são as empresas que atuam no Brasil, não necessariamente Perfeito. as nacionais. É, olhando para esse processo de inovação na relação com o paciente também, ou seja, formas de se relacionar inovadoras, modos de acesso a esse mercado de forma diferente do que se faz hoje. O mercado da saúde ele é extremamente regulado, né? E da farmacêutica mais ainda. O que eu vejo o paciente ele cada vez mais tá tendo informação, né? As tecnologias estão aí, na palma da mão hoje você tem uma série de coisas, as redes sociais estão aí, e aí isso é muito rápido, tanto para o bem quanto para o mal, então você tem que trabalhar muito e com cuidado com a sua reputação, mas eu vejo que o paciente passa a ser cada vez mais um pilar importante na tomada de decisão. Mas, de novo, o médico, para mim, é o ponto de partida. É dali que tem que começar toda essa jornada. As equipes multidisciplinares suportando todo esse trabalho. E o paciente, junto com esse grupo, garantindo que aquilo que foi colocado para ele, ou que não foi colocado, mas pode ser provocado, vai estar sendo utilizado da melhor forma possível. Inclusive, buscando, junto às suas fontes pagadoras, mostrar que existem tecnologias ou serviços que podem agregar valor para melhor qualidade de vida e para um desfecho mais positivo de toda a jornada. Bruno, e na tua opinião, seu time está no campo, está conversando com as instituições, estão conversando com os médicos, com as lideranças da ciência também. O que que hoje, na tua visão, o que que você pode compartilhar aqui com a gente que o médico hoje mais pede como ajuda da indústria para fazer com que essa jornada de cuidado seja mais fluida para os pacientes? Excelente ponto que você trouxe, Heitor. Na indústria farmacêutica tradicional, e não tem melhor nem pior, a gente, ao longo do tempo, o foco era muito promocional. Ia lá e levava um conceito, levava uma terapia, trazia os pontos positivos do medicamento, e enfim. Nos últimos anos, o time que a gente desenvolveu dentro da companhia, dentro da Roche, é com um olhar de jornada, de ponta a ponta, para que a gente chegue no cliente, chegue no médico, chegue no hospital, na clínica e consiga entender e atuar em 4 pilares, olhando para prevenção e diagnóstico, definição médica, acesso e financiamento, por fim, tratamento. Como isso se traduz? Olhando para definição médica, o que faz esse médico prescrever ou não prescrever uma terapia? Está relacionado à pesquisa clínica que ele participou, que tem na instituição? Está relacionado ao conhecimento sobre a tecnologia? Está relacionado ao ambiente que ele está?
tem uma capela de fluxo laminar, está relacionado à questão de mobilidade, ou e no pilar de acesso e financiamento, ele conhece a tecnologia, ele gostaria de prescrever, mas ela não está no rol da ANS, ou não está aprovada na Conitec. Por fim, o tratamento. O tratamento não é vendeu ou não vendeu, é vendeu e aderiu. Como é que a adesão ao tratamento sustenta toda essa jornada? Então, os times que a gente trabalha na Roche são duas frentes no campo, né, no cliente final, com um olhar da jornada onde o paciente está, onde o médico está, onde o farmacêutico está, e uma outra mais institucional e de acesso para garantir que o produto esteja incorporado, que o produto não tenha nenhum tipo de barreira nessa jornada, para que o paciente chegue o mais rápido a essa medicação e principalmente tenha adesão a ela. Então, são duas frentes onde a gente chama de gerente de ecossistema de saúde, quem está olhando para os pagadores, quem está olhando para o legislativo, as entidades de classe, e uma outra frente que a gente chama de gerente de ecossistema, de jornada de saúde, que olha para as áreas terapêuticas. Então, cada área terapêutica tem um gestor que cuida dessa jornada onde o paciente está e um outro gestor que cuida de quem interfere nessa jornada do ponto de vista de acesso ou de qualquer barreira que faça com que o paciente possa andar mais rápido e chegar à terapia. Interessante porque, essa tua colocação me conecta aqui com o alto nível de personalização que programas de suporte a paciente, ou mesmo no caso de diagnóstico, né, os programas de suporte a diagnóstico precisam ter, porque os desafios são diferentes. E talvez o mesmo programa que tenha abrangência nacional, ele tenha que ter elegibilidades ou serviços associados diferentes, dependendo da onde vem o paciente, né? Seja um paciente que vai fazer a sua jornada na saúde complementar ou se vai fazer na rede pública, né? Se esse paciente está num centro de referência onde ele tem acesso a determinados serviços ou se ele está de forma mais isolada, precisando de mais apoio para que aquela jornada faça sentido. No final, a jornada entre acesso e adesão pode ser mais ou menos parecida, mas a forma como cada um vai percorrer é muito diferente, né? Perfeito. Muitas vezes se coloca um olhar para a entrada de novos pacientes dentro dos programas e esquecem da adesão dos pacientes no programa. E muitas vezes, vocês devem ter dados que mostram isso, tem programas que saem mais pacientes do que entram. E o foco deveria ser como eu paro essa saída do ponto de vista de garantir que o paciente tenha sustentabilidade nessa jornada. E o parar não é com o olhar de que ele continue tomando uma medicação. Não é isso. É como é que ele pode ter, de fato, os benefícios que se propõe uma jornada cuidada, né, dentro de um programa de suporte ao paciente. Porque o produto ele passa a ser um ponto dentro do programa e que ele pode não ser relevante se ele não tiver esse cuidado estruturado ao longo do tempo. E o que a gente vê é que as terapias do futuro elas serão cada vez mais complexas, né? A gente está falando em personalização da medicina, em terapia gênica, nós estamos falando de um avanço fantástico que a ciência e a medicina vem apresentando no cuidado oncológico, doenças raras que são cada vez mais conhecidas e menos raras, né? A prevalência tem aumentado também. Então, esse ecossistema ele vai ser bastante desafiado, né? Porque a gente vai ter, num futuro muito próximo, moléculas de novos medicamentos que vão requerer que o sistema de saúde possa apresentar, primeiro, diagnósticos cada vez mais sofisticados, né? Quando a gente fala de doenças com características genéticas, como é que a gente faz para que a família tenha um painel genético, né? Desafios reais que hoje a gente vai precisar endereçar, já estão aí, né? Mas
Me parece que quando a gente olha o pipeline de moléculas da indústria farmacêutica, a indústria está se voltando cada vez mais para a inovação e para esses tratamentos mais complexos. Exatamente. Então a medicina de precisão, ela vai se tornar algo cada vez mais comum. E para que isso tudo dê certo, a tecnologia, né, a interoperabilidade, né, a gestão de dados, ela vai ser cada vez mais relevante. Quando você consegue fazer uma gestão de ponta a ponta na jornada, você melhora isso para todo mundo. Então, ah, mais uma vez, o serviço e a construção dessa jornada, ele se torna tão relevante quanto a medicação. Então, olha o que eu estou falando, eu trabalho trazendo inovação. Inovação em novas drogas para o tratamento de vários tipos de doença. Mas esse produto, ele precisa gerar valor não só cuidando do paciente do ponto de vista da patologia. Ele precisa garantir para que ele tenha a sua excelência, que ele seja utilizado da melhor forma possível. Então a gente tem aí a medicina de precisão como algo realmente que é transformador. O cuidado cada vez mais próximo do paciente, mesmo em jornadas de, jornadas de terapias mais complexas. A gente sempre fala no cuidado mais próximo do paciente. Então, quando você fala virão tecnologias um pouco mais complexas, eu interpreto que virão medicamentos e tratamentos com cuidados de frentes que nós nunca tivemos. Mas a gente vai ter que transformar o complexo em simples, que é como esse médico vai cuidar mais próximo desse paciente e não necessariamente estando com ele no consultório. Mas esse paciente pode estar sendo tratado mais próximo da família, com terapias subcutâneas, com produtos orais, mas com a gestão médica de qualidade, com os dados orientando esse médico para melhor tomada de decisão, com uma conexão relevante com as fontes pagadoras, para que elas vejam valor em quem de fato está cuidando desse paciente, que são os médicos, e com a claridade e a gestão de valor de quem suporta esses programas como um parceiro, de fato, que coloca um olhar customizado, para que o paciente chegue aí aos seus melhores desfechos. Muito legal, Bruno. Conversa está muito boa nesse aspecto do PSP, o médico, todo o sistema de saúde, mas a gente vai fazer uma paradinha para o nosso momento Connect, que aí a gente vai mudar o eixo da conversa aqui e a gente vai conhecer mais sobre você. Perfeito. O momento Connect é o seguinte: qual foi o momento que a saúde te chamou, que foi lá e você se conectou com ela e você viu assim, essa é a minha vocação. Você é um profissional inicialmente tua formação é em comunicação, né? Exato. Como é que você foi se tornar um líder comercial na indústria farmacêutica? Começou exatamente na universidade. Eu fui fazer um estágio, e aí eu entrei na indústria farmacêutica através desse estágio em publicidade e propaganda, e num primeiro momento eu achava que era um estágio em marketing tradicional. Eu ia trabalhar numa agência para criar alguma coisa relacionada a produtos, a medicamentos. E aí eu passei no processo seletivo e no final me falaram: não, você vai ter que trabalhar visitando os médicos. E a partir daquele momento eu percebi que eu poderia ir além de levar apenas mensagens sobre medicamentos e colocar um olhar do que poderia tratar melhor aqueles pacientes com aquela droga ou com aquele produto que eu trabalhava naquela época. Mas como eu poderia colocar um olhar de propósito, né? Com um propósito claro, saindo de casa e pensando o seguinte: como é que eu posso fazer com que mais pessoas possam chegar a esta terapia ou qualquer outra com o que eu faço? Então foi ali naquele momento que eu me conectei aí à jornada de saúde, e aí eu não parei mais. E é transformador isso, né? Que quando a gente Completamente. entende que o que a gente faz, ele não termina nas paredes dos ambientes que a gente frequenta, né, que isso reverbera numa cadeia muito longa dentro da sociedade e
coisas que a gente estava conversando aqui ainda de bastidores, né, quer dizer, o alcance que quando a gente está fazendo promoção de saúde via programas de suporte a paciente, ou suporte ao diagnóstico, ou qualquer outra iniciativa, o quanto isso desonera do sistema de saúde, né, fazer com que o paciente chegue de forma rápida à terapia que é efetiva para ele, né, o quanto tira de consumo de recurso, tanto do sistema quanto da família e do próprio paciente, que às vezes passa 10, 12, 15 anos atrás de fechar um diagnóstico e não consegue, porque às vezes não tem o acesso ou à tecnologia do diagnóstico ou, eventualmente, à terapia necessária, né. Exatamente. Eu acho que, para mim, essa é a grande virada, né, é como os programas, eles são as pessoas enxergam esses programas como não pode ser enxergado como algo que é apenas logístico, que é uma entrega de um produto para alguém, ou a gestão de um produto para um paciente através de uma operadora de saúde ou de qualquer outro contratante, mas algo que transforme a jornada, de saúde, a jornada desse paciente em algo extremamente relevante, que vai melhorar a vida do paciente, a vida do fabricante do medicamento, do pagador, de uma forma geral, porque são pontos super relevantes e que vai trazer, como eu falei no começo, claridade para a sustentabilidade do sistema de saúde, do ecossistema. E você acha que o Bruno lá de 30 anos atrás, tem tantos Brunos hoje começando também por esse mesmo caminho. Você acha que a relação que está sendo construída entre, a força de vendas, de visitação médica da indústria com os médicos, eh, tem sido cada vez mais pautada nessa oferta de nível de serviço, ou ela ainda, onde é que eu quero chegar, assim, ainda carece de esclarecimento para o médico o que que é um programa de suporte a paciente moderno? Na verdade, eu acho que vem evoluindo. E eu acho que não é, eu acho não, tenho certeza, não é só para os médicos. Acho que até para a própria indústria farmacêutica, para todo profissional que está nessa linha de frente, ele precisa ter claridade, do que é um programa de suporte ao paciente. O programa de suporte ao paciente, na minha concepção, e eu acredito bastante nisso, ele não pode ser, visto como um catalisador de aceleração de venda de produto. Ele é um catalisador de acesso e de sustentabilidade com um propósito único, que o paciente tenha um melhor tratamento ao longo dessa jornada, que a fonte pagadora tenha previsibilidade daquilo que está acontecendo e que o contratante, seja ele quem for, possa, através destes dados, melhorar cada vez mais a sua cadeia e a sua promoção de forma individualizada e customizada. E quando eu falo individualizada, não é no paciente nominal, mas é em qualquer perfil de paciente, através dos dados que são gerados de forma anônima, para que a gente possa trazer modelagens que de fato entreguem valor. Não se sustenta mais vender um produto por volume e preço, trabalhar o diagnóstico sem entender o pilar do que faz o médico prescrever ou não, e que muitas vezes não está ligado à ciência do produto, mas aos outros gargalos dessa jornada. Então eu vejo a jornada do paciente sendo cuidada através desses programas, construídos em várias mãos, de uma forma cada vez mais positiva e sustentável. Eu quero convidar você e todo mundo que está nos assistindo também, porque nós temos um episódio aqui no Connect só sobre a visão do médico em relação ao PSP. E eu acho que o grande aprendizado daquela conversa que a gente teve é o médico, ele quer ser protagonista dentro do programa, né? Ele quer ser mais ouvido, ele quer ter o sentimento de que o direcionamento terapêutico está com ele e não necessariamente compartilhado. E esse é um desafio, porque
é muito fragmentado, né? O paciente, especialmente quando a gente pensa no médico que está atendendo dentro do Sistema Único de Saúde, eh, o paciente pode ter o contato direto ali com ele, mas são tantos serviços que o paciente vai precisar buscar fora daquele centro onde o médico está, que esse desejo pela orquestração, ele fica mais difícil, né. Além disso, tem a questão do tempo, porque o médico também ele quer ter isso, mas eles também levantam a mão e dizem o seguinte: "Olha, mas eu preciso ter tempo, não pode me onerar". Então, aí é que eu acho que a gente consegue, e vocês que são especialistas nisso, conseguem trazer um valor, que eu acho que não está sendo ainda percebido pelo médico, que é o produto, ele deve ser colocado como uma experiência para o paciente, mas oferecida pelo profissional que atendeu ele, pelo médico, não pela indústria farmacêutica, não por qualquer outra frente. O médico tem que ser de fato o protagonista, mas aí quando esse produto for oferecido para ele, tem que ser de uma forma simples, fácil, para que o paciente entenda que é o médico dele que está conduzindo toda aquela jornada. Como o médico pode ser munido de informações relevantes da jornada que o paciente dele está andando. E é por isso que quando eu falo de dados, o dado não tem que ser para quem está contratando. O dado tem que ser para todos os atores que estão dentro da jornada. Porque aí o engajamento do médico frente ao programa passa a ser cada vez mais valorizado e poderoso, né? Por quê? Porque o paciente ele vai receber toda aquela frente e ele vai vincular aquilo a quem indicou o programa para ele, que foi o médico dele. E o médico não indicou um produto, ele indicou um programa. E o produto está dentro. E na grande maioria, às vezes, quando é uma doença rara ou qualquer outra frente, não tem nem concorrência. E quando tem, eu tenho certeza que o médico ele sempre vai buscar o que há de melhor para o paciente dele. E aí vem o diferencial, que é algo que agrega valor à jornada de todos os atores que estão ali naquele ecossistema. Até porque o conceito de melhor não necessariamente é um estudo clínico versus o outro, mas a possibilidade de acesso torna algo melhor do que outro, né. Sem dúvida nenhuma, não adianta você pode ter o estudo clínico, com resultados maravilhosos. Se naquele lugar onde aquele paciente está inserido, ele não consegue chegar na terapia, você pode ter o produto incorporado e aprovado em qualquer uma das agências, reguladoras do Brasil, regulatória. Se o paciente não está chegando àquela terapia, ele não tem acesso. Então, muitas vezes, de novo, por isso que o olhar que o nosso time coloca não é o olhar do produto. O produto está lá. É o olhar da jornada de acesso e cada um dos gargalos que precisam ser tirados para que esse paciente chegue à terapia. Então, a gestão dessa jornada através de forma estruturada sem dúvida nenhuma, pode acelerar todo esse processo e mais do que isso, que é uma das coisas que eu acredito, Heitor, que é como a gente vai trabalhar de forma sustentável. Como é que a gente vai começar e depois isso vai ser escalado e absorvido pelo próprio ecossistema. A indústria farmacêutica não precisa financiar programas de suporte ao paciente a vida inteira, mas precisa fechar um espaço, uma lacuna que tem muitas vezes numa largada, e depois educar o ecossistema para que ele consiga seguir com esse programa, sendo financiado ou pela fonte pagadora ou por qualquer outra frente, mas de forma sustentável. Porque já está provado que essa gestão ela é positiva também do ponto de vista de impacto financeiro da jornada. Está provado. Menos efeitos colaterais, mais rapidez no processo, menos desperdício. E quando a gente fala de medicamentos de alta complexidade, que tem valores Elevados, consideráveis, é. elevados, quando você faz uma boa gestão, você trata melhor o paciente e traz uma redução de custo
considerável ao ecossistema. Como é que isso se retroalimenta e se financia ao longo da jornada? Acho que você trouxe um ponto, deixa eu ver se eu estou com o entendimento correto, né? Quer dizer, o PSP do futuro, um PSP 4.0, para a gente usar a expressão da moda, ele pode ser uma pista de pouso seguro para novas terapias, né? Então, o momento em que você não há uma infraestrutura pronta para receber aquele medicamento inovador, seja pela complexidade do uso, seja pela complexidade do diagnóstico, ou mesmo pela gestão dos efeitos da terapia, uma o PSP pode ser um ambiente controlado, financiado pela iniciativa privada, mas que ajude na construção dessa infraestrutura e que isso depois se torne um legado, e aí sim, as fontes pagadoras, sejam governamentais ou privadas na saúde suplementar, elas deem conta dessa segunda fase, digamos assim. Exatamente, e muitas vezes, Heitor, existem, essas pontas dentro da jornada. Só que como ela está desfragmentada, então isso não não é a indústria, né, o sistema não consegue trazer isso, de uma forma estruturada. Então eu vejo que a jornada inteira precisa ser, cuidada e conectada, porque isso também se torna positivo para quem fornece esse serviço. E vai ser sustentável ao longo do tempo para a cadeia inteira. Por quê? Porque o que mais a gente vê? Lançamentos de novas medicações, gargalos assistenciais em várias frentes espalhadas pelo Brasil, que, como você bem falou, são muitos em um só. E, e, e você trouxe um exemplo super positivo, né? Você falou assim: São Paulo, a gente está em São Paulo, a gente vê muita coisa que tem aqui, não tem em outros lugares, mas 30 quilômetros depois já muda completamente. Eu vou me arriscar a dizer que, dependendo do lugar, não tá 30 quilômetros depois, está do outro lado da rua. Só basta mudar a fonte pagadora. O perfil do paciente de um lado, dependendo da fonte pagadora, como é que ele faz a gestão da sua carteira de clientes, é de uma forma, e do outro lado é de outra. Então, como a gente consegue fazer com que esses atores, primeiro, se conectem, dois, gere esse engajamento, porque depois vem a confiança. Então, eu acho que é super relevante todos esses pontos, e tudo isso é, trafega por um movimento que é dados, gestão de dados, interoperabilidade, plataformas digitais. Quando eu falo de preditivo, né? A gente falou um pouco disso. A gente falou de medicina de precisão e a gente tem que falar também de dados, do ambiente preditivo. Tudo isso passa a ser construído quando a gente transforma esses dados em informação, e a informação ela consegue gerar insights para tomada de decisão, seja lá o ator que for. E quando a gente está falando de dado, o médico vai ser um ator super protagonista, né? A gente já tem muitos desafios hoje nas instituições de saúde, até com prontuário eletrônico, com tantas coisas, mas construir o que o mercado financeiro já fez com o Open Finance, né? Será que um dia a gente vai ter o Open Health e aí efetivamente o paciente eh, ter a condição de transportar os seus dados, né? E quando eu falo transportar, não é estar com ele, mas no momento em que ele acessar qualquer tipo de instituição de saúde, o dado transitou e acompanhou aquele paciente naquela jornada. E aí, obviamente, as equipes assistenciais têm um papel eh, fantástico, porque a riqueza de descrição eh, do, das atividades faz com que a próxima etapa da cadeia tenha o dado com qualidade, né? Eu acredito muito nisso, tá? Pode ser que não seja no tempo que a gente gostaria que fosse, mas eu acredito muito nisso. Eh, Nós já temos sinais claros de que isso é insustentável, vai ter que acontecer em algum momento. A inteligência artificial, ela nos ajuda já,
desburocratizando uma série de coisas e principalmente dando espaço para ser utilizada em frentes que eram mais transacionais e ganhando tempo, né, para várias frentes, além do médico. Ah, a questão de dados de vida real, da mesma forma. Então, a coisa do prontuário eletrônico, dados de vida real, toda essa gestão digital passa a ser algo extremamente importante dentro dessa jornada do paciente, dentro dessa gestão que o PSP faz e cuida. Então, para mim, isso é super relevante e é um caminho sem volta. O que eu torço é que ele aconteça um pouco mais rápido e para isso acontecer volta aquela coisa que eu falei lá atrás, que é o diálogo, é a geração de confiança entre os atores, para que o dado ele não deixe de ser de um lugar e ele passe a ser o dado do paciente, com todos os cuidados da lei Geral de Geral de Proteção de Proteção de Dados, Dados, sim. mas que ele possa de fato ser transformado em algo relevante, que o paciente possa usá-lo da melhor forma possível e o ecossistema possa ter um impacto menor no orçamento por conta de overlap ou duplicidade de uma série de coisas que ainda acontece. Se você pudesse abrir aqui uma janela e essa janela revelasse os próximos 5 anos, o que que você enxerga no horizonte? Eu falei um pouco já sobre isso. O que eu enxergo é o paciente muito mais decidindo isso, o médico cada vez voltando a ser cada vez mais relevante em toda essa jornada. Na minha concepção, ele nunca deixou de ser, mas a gente teve aí um momento, por conta desses movimentos, né, de verticalização de cuidado, grandes grupos, um olhar mais em pilares, mas o médico ele passa e ele não deixa de ser o pilar central, mas com muito mais tempo para voltar a ter mais cuidado próximo e os dados, a informação sendo trabalhada melhor para a tomada de decisão. Eu vejo que tudo isso vai fazer com que os próximos 5 anos coloque as tecnologias muito mais rápido nessa cadeia de jornada de paciente, que o sistema passe a ter mais sustentabilidade do ponto de vista financeiro e o orçamento ele comece a ser utilizado cada vez mais de forma que gere mais impacto. Então, predição, medicina de precisão, a, o digital trazendo esse movimento de menos tempo alocados em trabalhos mais transacionais e operacionais e o médico como um ator que também que vai ditar cada vez mais esse olhar e essa conexão junto aos pacientes. É um grande desafio para todos nós, né? Habilitar as novas tecnologias para que a gente tenha fluidez, maior conectividade entre os diferentes atores, mas fica a certeza também de que o humano continua sendo o centro, né? Seja o paciente, assim como do outro lado o médico, como o decisor ali da terapia, do cuidado, mas com essa proximidade que é necessária, porque eh, dificilmente alguém vai querer ter nos seus últimos momentos a companhia de uma IA, né? Sempre continuaremos sendo humanos e continuaremos precisando nos reconhecer no outro para nos reconhecer como humanos também, né? Sim. A gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor. E eu vejo a inteligência artificial como algo um caminho sem volta, mas a gente tem que buscar ser cada vez mais críticos nesse processo. Então, não há uma substituição do humano pela IA, mas vai ter aí um processo de catalisador, de catalisação e de provocação para que as pessoas sejam mais críticas na construção de prompts ou mesmo de posições que essas tecnologias tragam no sentido do que é melhor.
para o paciente, para a jornada, e isso vai servir tanto para o paciente, para o médico, para as fontes pagadoras e para a indústria farmacêutica, para vocês, para todo mundo que estiver inserido nessa jornada. Eu acho que não é se acomodar com a tecnologia, é utilizá-la como catalisador e acelerador de toda essa mudança, para que a gente possa dar mais atenção a quem mais precisa, para que a gente possa usá-la de uma forma que o tempo nos dê espaço para outras coisas, né? Dentro do processo de cuidado, dentro do processo de negócio, como algo que vai ser realmente transformador. Vou pegar esse gancho e fazer minha última propaganda aqui. Quem tiver mais interesse em saber sobre as tecnologias na relação com o paciente, nosso primeiro episódio é sobre isso. A gente fala muito sobre tecnologias de atendimento, onde é que a IA entra, onde é que o humano continua sendo fundamental. O primeiro episódio do Connect é sobre esse tema. Bruno, queria te agradecer muito, te pedir uma última mensagem para quem está nos assistindo aqui no Connect. Uma mensagem de um profissional que está militando nesse segmento há muito tempo e que tem uma visão de futuro, eu acho que muito positiva também, né. Eu sempre falo, eu trago essa provocação, eh, a gente precisa ser intencional em sempre, nas frentes que a gente se conecta, né, que a gente se coloca. A gente precisa ser inconformado, porque a gente trabalha na área da saúde, então a gente tem que acordar todos os dias e olhar para aquela frente que você atua e falar: "Como eu posso ser melhor um dia após o outro?". E o profissional do futuro, para mim, é o que não é o que conhece mais, é o que tem a capacidade rápida de desaprender e reaprender algo que é extremamente relevante na onde ele está inserido. Então, a minha provocação é que a gente trabalhe com esses pilares, porque aí nós vamos ser profissionais mais fortes, mais potentes, e posso garantir com certeza que pessoas melhores, porque quando você trabalha olhando para algo que te move como um propósito, passa a ser algo mais divertido, prazeroso, com todos os desafios que a gente enfrenta todos os dias. Muito legal, Bruno. Bom, gente, conversa fantástica. Eu tive o prazer de conversar hoje com Bruno Souza, que é o diretor de atendimento a clientes e operações comerciais da Roche. Bruno, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela tua contribuição aqui no Connect. Eu que agradeço, espero que todos possam se inspirar de alguma forma e aprender um pouco, mas também deixar os comentários, né, do que nós podemos melhorar. Eu acho que essa construção ela de valor ela é feita em conjunto. Muito obrigado, Heitor, pelo convite e pelo podcast. Acho que é um momento super relevante para todo mundo. Muito obrigado. Então, se você curtiu o que a gente conversou aqui, faz como o Bruno disse, comenta aí pra gente, dá a sua contribuição e avisa aquele amigo, aquela amiga que ainda não conhece o Connect para vir visitar a nossa página. Você pode encontrar os nossos episódios tanto no YouTube quanto no Spotify e lá vocês vão ter acesso a todos os episódios anteriores também. Obrigado e até a próxima.